Empresa polonesa inovou ao nomear um robô humanoide controlado por inteligência artificial como seu CEO. Mika foi desenvolvido pela Hanson Robotics, empresa que também criou a robô Sofia, famosa por suas interações sociais avançadas. Essa decisão marca um passo significativo na utilização de tecnologias de inteligência artificial e robótica em funções de liderança empresarial. Mika, como um CEO robótico, representa uma abordagem futurista para a gestão corporativa, onde a inteligência artificial pode assumir papéis de tomada de decisão, análise de dados e interação com stakeholders. A escolha de Mika como CEO gera debate sobre a viabilidade e aceitação de robôs em posições tradicionalmente ocupadas por humanos. Os defensores argumentam que a inteligência artificial pode processar grandes volumes de dados rapidamente, tomar decisões baseadas em análise objetiva e permanecer imparcial, sem ser influenciada por emoções ou preconceitos. Além disso, a disponibilidade constante de um robô, sem as limitações humanas de fadiga ou necessidade de pausas, pode aumentar a eficiência operacional. Por outro lado, a nomeação de um robô como CEO levanta questões éticas e práticas sobre a responsabilidade e a empatia nas decisões corporativas. A aceitação de robôs em cargos de liderança também enfrenta resistência cultural e emocional, uma vez que muitos podem sentir desconforto ou desconfiança em relação à ideia de máquinas gerenciando pessoas. Além disso, há preocupações sobre o impacto no emprego, com a substituição de funções humanas por sistemas automatizados. Em suma, a nomeação de Mika como CEO é um experimento que destaca tanto o potencial quanto os desafios da integração de inteligência artificial avançada na administração corporativa. Ela simboliza um movimento em direção a uma era onde a tecnologia pode transformar profundamente as estruturas e dinâmicas de poder nas empresas, mas também exige uma consideração cuidadosa sobre as implicações sociais e éticas dessa transformação. A Microsoft está investindo em tecnologia para criar NPCs, personagens não jogáveis, mais inteligentes em jogos do Xbox, utilizando inteligência artificial. Em parceria com a Innowo de inteligência artificial, a empresa busca desenvolver diálogos e missões mais imersivas e realistas, melhorando a experiência do jogador. Esses NPCs controlados por inteligência artificial serão capazes de interagir de maneira mais natural e dinâmica, respondendo a uma variedade maior de ações e escolhas dos jogadores. Essa inovação visa elevar o nível de imersão nos jogos, proporcionando interações que se assemelham mais a conversas e cenários reais, ao invés de respostas predefinidas e roteiros limitados. A inteligência artificial permitirá que os NPCs adaptem suas respostas e comportamentos com base no contexto do jogo e nas ações dos jogadores, criando uma narrativa mais rica e envolvente. A introdução de NPCs mais inteligentes pode ter impactos significativos na indústria de jogos, tanto tecnologicamente quanto em termos de experiência do usuário. Por um lado, isso representa um avanço tecnológico na criação de mundos virtuais mais complexos e interativos, onde as histórias podem evoluir de maneira mais orgânica. Por outro, há o potencial de redefinir a relação entre jogadores e personagens, oferecendo uma experiência de jogo mais personalizada e envolvente. Entretanto, desenvolvimento de NPCs avançados também levanta questões sobre a direção futura dos jogos e a importância do controle narrativo. Com NPCs autônomos, os designers de jogos terão que considerar como equilibrar a liberdade dos jogadores com a coerência da história. Além disso, há considerações sobre o impacto no desenvolvimento de jogos, como o aumento dos custos de produção e a necessidade de tecnologias de inteligência artificial mais sofisticadas. Em suma, a criação de NPCs controlados por inteligência artificial mais avançada representa uma evolução emocionante na indústria de jogos, com potencial para transformar a forma como os jogadores interagem com mundos virtuais e narrativas. O sargento-chefe da Força Espacial dos Estados Unidos expressou preocupações sobre o desenvolvimento de armas de destruição cinética no espaço, que representam uma nova fronteira na corrida armamentista espacial. Essas armas incluem tecnologias avançadas como satélites armados e veículos não tripulados, projetados para neutralizar ou destruir outros satélites. As armas de destruição cinética utilizam a energia do impacto físico para causar danos, ao invés de explosivos ou ogivas tradicionais. No contexto espacial, isso pode significar satélites equipados com capacidades para colidir com outros satélites, desativando-os ou destruindo-os.
Essas tecnologias estão sendo desenvolvidas por várias nações, aumentando as preocupações com a segurança e a estabilidade no espaço. A introdução de satélites armados e veículos não tripulados representa uma evolução significativa na militarização do espaço. Satélites armados podem ser equipados com lasers, armas de energia dirigida ou mecanismos para criar destroços que danificam outros satélites. Veículos não tripulados, operando de forma autônoma ou sob controle remoto, podem realizar missões de vigilância, reparo ou sabotagem de ativos espaciais. Essas tecnologias têm o potencial de alterar profundamente a dinâmica da segurança espacial. A capacidade de neutralizar satélites adversários pode comprometer as comunicações, a navegação e as capacidades de observação de um oponente, conferindo uma vantagem estratégica significativa. Contudo, o uso de tais tecnologias também aumenta o risco de escalada de conflitos no espaço, uma vez que ações ofensivas podem ser vistas como provocativas e desencadear respostas retaliatórias. Além disso, há preocupações sobre o acúmulo de detritos espaciais resultantes de confrontos no espaço. Detritos espaciais podem representar uma ameaça séria para todos os satélites e missões tripuladas, devido ao risco de colisão a altas velocidades. Em resposta a essas ameaças emergentes, há um esforço global para desenvolver normativas e acordos internacionais que regulem o uso de armas no espaço. No entanto, o rápido desenvolvimento tecnológico e a falta de um consenso claro entre as principais potências tornam a regulação desse novo campo um desafio complexo. Em resumo, os avanços na tecnologia espacial e o desenvolvimento de armas de destruição cinética no espaço levantam sérias preocupações sobre a militarização do espaço, segurança global e a necessidade urgente de uma governança internacional eficaz para prevenir conflitos e proteger o ambiente espacial. O Switchblade é um veículo inovador de 3 rodas que se transforma em um avião, e recentemente realizou seu primeiro voo após 14 anos de desenvolvimento. Este veículo híbrido, projetado para operar tanto como carro quanto como aeronave, representa uma nova abordagem à mobilidade, oferecendo uma combinação única de transporte terrestre e aéreo. Com uma autonomia de 805 km e uma velocidade máxima de até 320 km por hora no modo aéreo, o Switchblade proporciona uma forma versátil de deslocamento, capaz de cobrir grandes distâncias de forma rápida. No entanto, para decolar, o veículo ainda necessita de uma pista, o que limita sua versatilidade em comparação com os veículos de decolagem e pouso vertical, (VTOL). A transição do modo de carro para o modo de avião leva aproximadamente 3 minutos, durante os quais as asas e a cauda se desdobram e se posicionam para o voo. Desenvolvimento do Switchblade é um marco na busca por soluções de mobilidade inovadoras, combinando as capacidades de um automóvel e uma aeronave. Essa dualidade permite que os usuários naveguem por estradas convencionais e, quando necessário, decolarem para evitar congestionamentos ou alcançar destinos inacessíveis por vias terrestres. Isso pode ser particularmente útil em áreas rurais ou em regiões com infraestrutura rodoviária limitada. Apesar de suas vantagens, o Switchblade enfrenta desafios e considerações práticas. A necessidade de uma pista para decolagem e pouso limita sua flexibilidade em comparação com outras soluções de mobilidade aérea urbana. Além disso, questões regulatórias e de certificação para operar tanto em estradas quanto no espaço aéreo precisam ser resolvidas para que o Switchblade possa ser amplamente adotado. Em suma, o Switchblade é um exemplo promissor do futuro da mobilidade híbrida, oferecendo uma nova forma de transporte que combina a conveniência de um carro com a velocidade e alcance de um avião. À medida que a tecnologia avança e as regulamentações evoluem, o Switchblade e veículos semelhantes poderão transformar a forma como as pessoas viajam, abrindo novas possibilidades para a mobilidade pessoal e o transporte aéreo. A startup australiana Cortical Labs está desenvolvendo uma tecnologia inovadora que combina neuroninhos biológicos com chips de computador, com o objetivo de criar sistemas que imitam o funcionamento do cérebro humano. Esses chips, conhecidos como biocomputadores, utilizam células cerebrais reais para realizar processamento de informações, oferecendo uma abordagem nova e promissora para a computação. O uso de neuroninhos biológicos permite que esses chips aproveitem as capacidades naturais do cérebro humano, como eficiência energética e processamento paralelo, para enfrentar desafios complexos.
Ao contrário dos chips tradicionais de silício, que consomem grandes quantidades de energia para operar e resolver problemas de inteligência artificial, os chips biocomputadores da Cortical Labs têm o potencial de operar com maior eficiência energética. Isso ocorre porque os neurônios são naturalmente eficientes na transmissão e processamento de sinais, necessitando de menos energia para realizar tarefas computacionais intensivas. Integração de biologia sintética com tecnologia de semicondutores oferece vantagens significativas para o desenvolvimento de inteligência artificial e outros sistemas complexos. Por exemplo, esses chips poderiam ser utilizados para criar inteligência artificial que aprende e adapta-se de forma mais semelhante aos seres humanos, melhorando sua capacidade de interpretar e responder a dados em tempo real. Além disso, a utilização de neurônios biológicos pode levar a avanços na simulação de processos cerebrais e na compreensão do funcionamento do cérebro, com implicações para a medicina e a neurociência. No entanto, a criação de chips com neurônios biológicos também levanta questões éticas e técnicas. Há preocupações sobre o controle e a segurança de sistemas que utilizam elementos biológicos, bem como os possíveis riscos associados à manipulação de células cerebrais. Além disso, a viabilidade a longo prazo dessa tecnologia, incluindo questões de produção em massa e integração com sistemas existentes, ainda está em fase de exploração. Em resumo, a Cortical Labs está na vanguarda de uma nova fronteira na computação, onde a biologia e a tecnologia convergem para criar sistemas mais eficientes e potentes. Esta abordagem pode revolucionar a forma como a inteligência artificial é desenvolvida e implementada, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos enquanto desafia as fronteiras da ética e da ciência. A Telia demonstrou uma inovação significativa no campo da agricultura ao utilizar a tecnologia 5G para cultivar cebolas com menos pesticidas. Essa abordagem envolve o uso de um robô avançado chamado EcoBot, que é capaz de remover ervas daninhas com alta precisão, reduzindo a necessidade de pesticidas em até 70%. O EcoBot opera com suporte da conectividade 5G, que permite uma comunicação rápida e confiável entre o robô e os sistemas de controle. A tecnologia 5G oferece várias vantagens cruciais para a agricultura de precisão. Sua alta velocidade e baixa latência permitem que o EcoBot funcione em tempo real, ajustando suas operações com base em dados ao vivo sobre a localização e o tipo de ervas daninhas presentes nas plantações. Essa precisão não só melhora a eficiência do controle de ervas daninhas, mas também minimiza o impacto ambiental, já que o uso de pesticidas pode ser significativamente reduzido. Além da remoção de ervas daninhas, o uso de robôs como o EcoBot possibilita uma abordagem mais sustentável à agricultura. Ao utilizar menos produtos químicos, os agricultores podem proteger melhor a biodiversidade e a saúde do solo, além de oferecer produtos mais seguros para o consumo humano. A conectividade 5G também permite o monitoramento contínuo das condições das plantações, facilitando uma resposta rápida a problemas como pragas ou doenças. Essa inovação tecnológica representa um avanço importante para a agricultura sustentável, combinando robótica e conectividade de última geração para otimizar a produção agrícola. A redução do uso de pesticidas não só beneficia o meio ambiente, mas também pode reduzir custos para os agricultores, melhorar a qualidade dos produtos e atender à crescente demanda por práticas agrícolas mais ecológicas. A aplicação de 5G na agricultura, exemplificada pelo uso do EcoBot, demonstra o potencial transformador da tecnologia moderna em setores tradicionais, promovendo uma produção mais eficiente e ambientalmente responsável.